Boa tarde, pessoal. Eu sou Vitória Silva e hoje, agora, nós vamos dar início, né, à nossa mesa redonda com o tema Extensão e Iniciação Científica para a Carreira Científica. Vamos contar também, né, com a presença aí da Isabela Borges Rubner, da Daniela Lopes Vieira e também da Ana Flávia Riso Ferreira. Então, inicialmente, cada uma de nós vai fazer uma breve apresentação sobre a própria carreira. E posterior a isso, nós vamos fazer uma espécie de bate-papo, então vocês podem ficar à vontade para poder fazer as perguntas que a gente vai fazer o possível para respondê-las da melhor maneira possível. Então eu vou dar início, né, já assim, falando um pouco sobre a minha carreira. Eu iniciei a minha graduação em 2018, no meio do ano, e eu fiz, sou graduada em enfermagem. Então, quando eu entrei, eu já iniciei a minha iniciação científica no laboratório de bioquímica. Eu entrei assim, né? Como que eu fui parar nesse laboratório, né? Eu tinha vindo de escola pública, sabia muito pouco sobre bioquímica, foi algo que me assustou bastante. Eu não sabia muita coisa e eu tinha muita vontade de aprender. Então eu fui correndo atrás e foi me fascinando cada vez mais, porque eu não sabia, eu queria saber mais, e aí eu fui correndo atrás e conheci um professor, né, que foi um professor que me deu aula mesmo, e aí eu já iniciei então uma iniciação científica no laboratório dele, mesmo sem saber o que era isso, né? Então eu cheguei lá e fui aprendendo aos poucos, mesmo como que funcionava, o que que eu deveria fazer. Não sabia mesmo, assim, realmente era meu primeiro momento assim na universidade, né? E principalmente também na iniciação. E a partir disso, é, eu dei então assim no ano seguinte, né, que foi 2019, eu iniciei continuei, né, permaneci na iniciação científica como bolsista já. Então eu dei continuidade porque eu gostei muito da área, né? E fui aprendendo então ali a coisas que tinham no laboratório, aprender o que que eu deveria fazer, como fazer as perguntas, como pensar. E fiquei ali então por um ano. As coisas foram ficando complicadas para mim, porque eu tinha uma carga horária muito pesada, eu tinha aula na parte da manhã e na parte da tarde, e muitas vezes, né, eu ia para o laboratório em momentos que eu tinha livre, assim, pouquíssimo tempo que eu tinha nessa época, né, estava no início aí da graduação. E também, no laboratório ficou um pouco difícil de estar ali, porque tinham alunos que estavam indo para fora, tinham pessoas que já estavam defendendo, então ficou muito difícil para o pessoal do laboratório conseguir me acompanhar ali naquele momento. E aí, com isso, né, eu fui conhecendo outras áreas também, eu continuei tendo aula e tudo, e conheci, o laboratório que eu estou hoje, que eu estou até hoje, né? Eu tive aula também com o professor de fisiologia, que hoje, né, é o meu orientador, que é o professor Glauber. Então, eu conversei com ele, conheci o laboratório, veio a pandemia, né? Mesmo assim, a gente deu continuidade, fazendo aí essa comunicação, né, através de maneira remota mesmo, mas eu continuei ali lendo artigos, tentando aprender como que funcionava, então. E desde então, eu fiquei ali no laboratório, né? Eu fiz toda a iniciação científica até o fim e decidi que eu não queria sair. Então, ali, como eu já tinha aprendido muita coisa, eu decidi entrar para o mestrado, né? Eu fiz a prova, eu fui aprovada, e aí iniciei imediatamente após eu ter saído ali da graduação, né? E, assim, até voltando também um pouco, nesse período, enquanto eu ainda estava na graduação, eu também tive experiências é, com a questão da extensão. Então, eu participei de alguns projetos de extensão que me ajudavam até ali ter um olhar um pouco diferente também do que eu via dentro da iniciação científica, tá? Porque, assim, depende, é claro, né, de cada área, né? Eu fiz a minha extensão, uma parte voltado mais para farmacologia e para como que ela
é, lidava, né, na parte clínica também, então é isso basicamente que eu fiz, né, nessa parte da extensão. E foi muito importante para mim ver que eu tive opções, né? Eu tinha como, ali naquele momento, ainda na graduação, escolher mudar de laboratório, tive essa opção de fazer essa extensão e ver também como que funcionava essa área. Então, isso para mim foi muito importante, mas, de fato, eu decidi que eu gostaria de continuar nesse laboratório mesmo. Então, eu fiz o meu mestrado nesse laboratório, que é o que eu tinha escolhido, que é o Laboratório de Endocrinologia e Metabolismo, e eu mexo especificamente com a área de fisiologia respiratória, né? E ainda com o meu orientador, que continua sendo até hoje. E depois disso, eu tive um momento ali de pensar se eu gostaria mesmo, né, de continuar com o doutorado ou não. E aí eu decidi que eu gostaria de sim dar continuidade com o doutorado. Então eu, antes de, como eu já tinha muitos dados da iniciação científica, eu fiz um processo, né, em que fui avaliada e fui para o doutorado. Só que eu fiz esse processo que ele foi um pouco antes, né, de terminar os 2 anos de mestrado. Então, após, né, eu realizar isso, eu escolhi defender, mesmo assim. Mesmo fazendo esse processo que eu já estou no doutorado hoje, eu decidi defender. Então, eu fiz a minha defesa, para poder obter o título de mestre, né? E hoje eu estou, então, no doutorado, passei esse ano, e ainda tenho, né? Vou continuar cursando, tem mais 3 anos pela frente, que ele reduz um pouco. Depois, quem tiver dúvidas sobre isso, a gente pode discutir um pouco. Mas é basicamente isso, assim, que foi minha trajetória até eu chegar, onde eu estou hoje, né? E também a minha escolha, né, do meu orientador, Isabela. Tá dando para me ouvir? Sim. Ok, eu sou a Isabela Lubner. Atualmente eu estou no mestrado. Mas, bom, meio que a minha trajetória, a minha paixão pela biologia foi sempre na minha vida toda, né? Ela esteve muito presente. Eu, desde criança, eu queria ser bióloga. E, na verdade, meio que eu já tinha uma meta estabelecida desde o fundamental, que eu queria seguir a área acadêmica. Então, assim, no ensino médio, eu entrei para um técnico de farmácia, porque eu queria trabalhar com a parte humana, queria mexer com, estudar com um pouco de doenças. Então, eu fiz um técnico de 3 anos junto com o ensino médio. E ali eu vi que eu não gostava de farmácia, mas que eu gostava da parte de estudar as doenças, como que elas funcionavam, quais são as medicações que a gente pode utilizar para certos tipos de doença. E aí eu prestei o Enem, entrei em biologia em 2020. Biologia em torno de 4 anos e meio, 5 anos. E aí o que eu fiz? Eu tentei formar no menor tempo possível, porque eu já sabia exatamente o que eu queria trabalhar com neurociência. Então, o que eu fiz? Quando eu estava no segundo período de biologia, eu gostava muito de biofísica, sempre gostei muito de biofísica, bioquímica, e eu fui atrás do professor, no caso, meu orientador até hoje, o Cleiton Lopes Aguiar, que trabalha com a parte de sono e memória. Então, ele é professor de biofísica. Eu entrei no laboratório para estudar sono e memória. Só que aí ele abriu uma linha de pesquisa para doenças de Parkinson. Eu fui ser na parte de sono por quase um ano. Depois de um certo período, quando ele começou a abrir essa linha de pesquisa em doença de Parkinson, eu já sabia que eu queria trabalhar com doença. Eu já me ofereci para entrar nisso. Então eu fui ser voluntária no sono por quase um ano, depois um ano de voluntária no Parkinson. E depois, no final da minha graduação, eu fui ser bolsista estudando doença de Parkinson. Então, eu fiquei uns 2 anos da minha graduação estudando doença de Parkinson, os sintomas não motores em machos. Mas, com a minha trajetória no laboratório, a gente foi percebendo que isso, todos os laboratórios já perceberam, que existe uma forte vontade da gente começar a trabalhar mais com fêmeas na ciência, né? Porque a maior parte dos trabalhos são realizados com machos. Então eu queria trabalhar no meu mestrado, na minha pós-graduação, com fêmeas. Então, quando eu estava no penúltimo período da graduação, eu prestei a prova de mestrado
Nessa época eu achei que eu só estava treinando, eu falei assim, vou treinar a prova de mestrado. E acabei passando na prova, então eu acelerei ali a minha formatura para conseguir entrar, porque eu prestei a prova do mestrado em setembro e eu formava em dezembro. Então, seguraram a minha vaga até dezembro. E aí eu entrei com um projeto de pesquisa em sintomas não motores da doença de Parkinson em fêmeas, que é o que eu sou apaixonada por fazer. E agora eu estou quase defendendo, agora em dezembro eu defendo o meu mestrado. Mas, bom, assim, todo o meu processo no laboratório, no primeiro momento, foi bem a parte teórica. No laboratório, a gente trabalha bastante com a parte de MATLAB, programação, análise de dados. Ali é muito forte no nosso laboratório. E a parte comportamental. Então, os testes comportamentais com modelo de rato, nosso laboratório ele é meio que especializado nisso. Então, agora, neste momento do mestrado, eu estou tentando mexer com a parte de imunistoquímica, né? A gente tem que sempre estar buscando aumentar ali a nossa carga de conhecimento em outras áreas também, porque disso faz uma pós-graduação um pouco mais rica. E, além do mais, a gente tem que aprender bastante coisa, né, para poder ser um bom profissional. E agora eu vou tentar a prova para o doutorado, que para continuar ali o processo, até um pós-doc aí na frente. Mas basicamente essa foi minha trajetória. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Daniela, eu sou acadêmica de medicina da UFMG, estou atualmente no quinto período e hoje eu vou contar um pouco sobre a minha trajetória, que é um pouco menor do que as outras meninas, já que eu ainda estou na IC, né? Mas a minha trajetória começa desde a infância, que eu já sabia que eu queria seguir a área de pesquisa, sempre achei muito interessante a área laboratorial. Então, eu entrei num colégio, no ensino médio, que me deu a oportunidade de fazer duas iniciações científicas jovens. Uma delas na área de ciência biológica, e isso me despertou ainda mais a vontade de seguir a área de pesquisa. E no meu terceiro ano do ensino médio, nós levamos pela primeira vez o nosso trabalho para o FMG Jovem, que eu não sei se todos conhecem, mas é uma feira de ciências promovida pela UFMG para estudantes do ensino médio. E o nosso trabalho, ele foi reconhecido na área de destaque, na área da saúde. E isso me motivou ainda mais querer a área de pesquisa. Porém, eu fiquei muito em dúvida em decidir qual curso eu iria seguir, se eu iria seguir a área de ciências biológicas ou a área da medicina, que foi o que eu acabei optando, justamente porque no ensino médio eu percebi que eu gostava muito da parte de fisiologia, a parte de doenças, então eu prestei vestibular para medicina, tentei alguns anos, consegui ser aprovada aqui em Belo Horizonte, o que foi ótimo, porque é a cidade onde eu moro, onde eu nasci, a minha família, e logo que eu entrei na faculdade de medicina, eu percebi que eu tinha um desafio porque eu sabia que o meu interesse pela pesquisa era especificamente pela pesquisa básica de bancada e porque eu talvez não tinha tanto interesse na pesquisa clínica, que tem uma diferenciação, porque não queria muito mexer com a aplicação de questionário, eu queria ter uma experiência com o lidar do laboratório, biomolecular, lidar com animais de experimentação. E na nossa graduação de medicina na UFMG, os primeiros 4 períodos da faculdade são no campus Pampulha, e depois desses 4 períodos, nós migramos para o campus Saúde, que é no centro da cidade, de Belo Horizonte. E, para mim, o centro da pesquisa básica é no campus Pampulha. Então, eu tinha 4 períodos para conseguir uma iniciação científica na Pampulha, já que depois do quarto período, a partir do quinto, eu ficaria majoritariamente do tempo no campo saúde. E então começou a minha jornada. Então, meu maior objetivo extracurricular da faculdade de medicina era conseguir uma iniciação científica. No primeiro período, eu fiquei completamente perdida, eu estava entendendo um pouco de como funcionava a faculdade. Mas no segundo período eu fiz algumas escolhas para tornar o meu currículo é, forte para eu conseguir uma iniciação científica. Porque nós que somos da medicina, assim como a Vitória comentou, também da área da saúde, a maioria dos estudantes, eles têm uma carga horária muito puxada.
Então, o que faz a gente se tornar menos úteis, às vezes, para um laboratório. Então, eu queria me tornar uma boa candidata a conseguir uma vaga de iniciação científica, que era o que eu tanto queria. Então, para isso, eu comecei a estudar muito é, sobre metodologia científica, entrei em alguns grupos de produção de revisões sistemáticas e meta-análise, aprendi muito, participei de alguns congressos brasileiros, consegui enviar alguns trabalhos com esse grupo para o Congresso Europeu de Psiquiatria, e em paralelo a isso, já que eu sabia que eu queria a área de laboratorial, eu fiz um curso na UFMG mesmo, no laboratório Ideia Real. Eu fiz um curso de biossegurança, porque eu sabia da importância e de eu me capacitar, porque eu também não tinha nenhuma, não fiz um curso técnico, não tinha contato direto com o manuseio de instrumentação de laboratório, o que foi muito importante, foi o meu primeiro contato. E logo no final do segundo período, eu descobri que tinha aberto um processo seletivo para o laboratório de endocrinologia, e do qual eu submeti, fiz o processo seletivo e tive a grata surpresa de ser aprovada. E eu estou no laboratório atualmente como bolsista e pretendo continuar por toda a minha graduação. Boa tarde, estão me ouvindo? Enfim, meu nome é Ana Flávia Riso, eu estou entrando no quinto período de licenciatura em Ciências Biológicas aqui na UFMG, só que minha jornada, na verdade, ela não começou na UFMG, e sim na Universidade Federal de Lavras, que é uma cidade no sul de Minas, onde eu cursei um breve período de Ciências da Computação, mas logo eu vi que, apesar de gostar muito de computação, eu queria seguir meu sonho mesmo, que era a biologia. E apesar da UFLA ser uma universidade muito boa, e a UFMG e a UFLA são universidades de portos totalmente diferentes. E aqui a gente vai ter muito mais oportunidades e coisas que um graduando pode fazer, né? Então, quando eu entrei no meu primeiro período, eu logo ingressei na empresa júnior de biologia, que é a Hipocampo Júnior. Eu comecei como assessora da presidência e um ano depois eu assumi o cargo de diretora da presidência, um cargo que se encerra agora no meio do ano. E esse tipo de atividade, ele consegue te ensinar várias coisas. Uma das coisas que eu aprendi, por exemplo, é sobre gestão de projetos, gestão de pessoas, e como a empresa, ela hoje em dia trabalha majoritariamente com educação, também aprendi a montar cursos e eu conseguia assistir gratuitamente os cursos que a gente mesmo fazia. E através dessa experiência na empresa, a gente também consegue ter um certo tipo de contato com pessoas da pós-graduação e também professores. Inclusive, uma experiência muito legal que a gente teve foi que ano passado a gente fez um workshop e hoje que meu professor e orientador participou, né, o Clayton Lopes Aguiar, e nesse workshop ele conheceu dois das pessoas que estavam participando, que eram do ensino médio, e hoje em dia são IC Juniors do nosso laboratório. E também outras experiências que permitiram eu ter contato com professores. A gente fez um evento no começo do ano que a Rose Isaías, que é uma professora de botânica, participou, e então ela gostou bastante e posteriormente convidou os nossos membros para trabalhar também no evento que ela estava fazendo, foi o primeiro encontro de botânica ambiental. E aí depois, um ano depois que eu ingressei na universidade, eu tive a incrível oportunidade de trabalhar no Laboratório de Apoio Didático de Embriologia, o LAD, e ele tem como objetivo confeccionar as peças de modelos embriológicos para salas de aula tanto da UFMG, mas também como do Brasil inteiro. E além dessa parte do projeto de extensão, que é um projeto de extensão, também tem o Menina G, que é um projeto de educação sexual para adolescentes. E aí, esse ano também eu tive a oportunidade de estar com o LAD Menina G, na segunda semana de extensão das ciências biológicas, onde a gente teve a oportunidade de falar sobre menstruação e concepção para adolescentes da rede pública,
informar como que eles podem escolher evitar a gravidez na adolescência, que ainda hoje é um problema aqui no Brasil. Mas a extensão é muito gratificante por causa que ela tem como objetivo dar de volta para a sociedade o conhecimento que é produzido aqui dentro de maneira imediata. E aí é muito legal quando você está lá e você está participando do projeto e você vê que realmente você está conseguindo causar um impacto na sociedade. E pouco mais de um semestre eu ingressei no laboratório de neurociência comportamental e molecular, o LANEC, no projeto de Parkinson, no projeto da Isabela Lubner, sou o IC dela. O motivo que me fez procurar IC é que eu sempre quis fazer ciência, eu sempre gostei muito de ciência, eu sempre gostei muito de lógica, só que as aulas na UFMG são muito teóricas, pelo menos no âmbito do curso de ciências biológicas é muita teoria, e sempre me deixou muito curiosa pensar como que a ciência era realmente construída de fato, como que era o passo a passo, os protocolos e coisas assim. Então, eu tive essa oportunidade de ingressar no LANEC, e as minhas expectativas não foram apenas alcançadas, mas também como foram superadas. Eu tenho tido uma experiência incrível no tempo que eu estou trabalhando lá. E eu, além de aprender realmente como a ciência é feita e também participar da construção do conhecimento, a IC também, tipo, te pede que você aprenda outras coisas, como organização de dados, organização de tarefas, cronograma e coisas assim. Então, acaba sendo uma experiência que vai te beneficiar de diversas maneiras. E também apesar de eu ter saído do meu curso antigo, né, que foi Ciências da Computação, ainda são habilidades que eu uso no laboratório hoje em dia, por causa que, como a Isabela falou, a gente usa muito coisas de computação e análise de dados e tudo mais. Então, toda a experiência que eu tive ao decorrer da minha trajetória me foi útil. E, além disso, a IC também me deu a certeza absoluta de que eu realmente quero continuar na ciência, eu quero continuar na academia e eu quero fazer um mestrado que eu sempre tinha, tinha em mente em fazer, mas agora é uma certeza, então, para mim está sendo ótimo e foi ótimo. Pessoal, eu gostaria de saber agora se alguém que está aqui na sala acompanhando a gente gostaria de fazer uma pergunta. Porque senão, se não tiverem perguntas, a gente vai fazer as perguntas que estão no Instagram, que a Isabela vai fazer pra gente. Ok, então eu vou começar com uma pergunta do Instagram. Como é fazer uma pós-graduação? Pode começar, Vitória. Eu acho que, assim, particularmente, eu acho que é particular, né? Na verdade, essa pergunta. Cada pessoa tem uma experiência. Mas o que eu posso dizer, assim, que eu escuto até da maioria das pessoas, né? É que exige muita dedicação. Você tem que estar disposto a. Eu vou ser bem sincera, assim, porque nós não temos, por exemplo, essa questão do que um trabalhador tem de reconhecimento tanto financeiro, né? Essa questão assim, de ter um plano de saúde, de ter uma aposentadoria, tanto dessa questão, quanto da questão também de que muitas pessoas falam assim, mas você trabalha? Não, você estuda, né? E fica aquela sempre essa guerra aí de tentar decidir o que que a gente está fazendo. Então, esse é um dos pontos que eu vejo assim, a maioria das pessoas concordando que a gente tem que ter isso em mente para poder continuar.
Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, assim, é o amor das pessoas pelo que elas fazem, a ponto de deixar de, às vezes, ter um final de semana, uma festa ou qualquer coisa para poder estar no laboratório, porque às vezes acontece, né? Então eu acho que esse é um ponto também que a gente tem que ter em mente, mas que também não deixa de ser extremamente divertido e extremamente gratificante. Porque quando a gente vê ali o nosso trabalho sendo feito, e às vezes parte de uma pesquisa que foi uma coisinha pequena que você fez e lá na frente ali estando como um medicamento que saiu, é, estando como um aprendizado para pessoas, né, que estão ali trabalhando na parte clínica e que você vê que o seu estudo está tendo um impacto direto ali no que aquela pessoa está fazendo. Então, eu acho que todos esses pontos são relevantes e eles estão, assim, de acordo, pelo menos pelo ramo que eu estou, pelas pessoas que eu converso, quase que unânime, assim, esse tipo de pensamento. Agora, o quão difícil é para cada um de nós, né? Assim, tá dando para me ouvir ainda? Porque tem, acho que o pessoal Tá falando dando. aqui fora. Assim. Agora, o quão é difícil, por exemplo, é quão difícil para você de deixar de ir numa festa ou de deixar de ir, né, fazer algo que você gosta no final de semana para poder ter que ir no laboratório, porque como são experimentos, muitas das vezes exigem que naquele período ali do experimento, não é sempre, mas é aquele período que você abra mão de coisas, então nem sempre você consegue manter essa rotina específica. E o quão também para você, é mais fácil você conseguir fazer o seu próprio cronograma, que isso acontece muito aqui para a gente também. A gente tem uma autonomia maior quando já está na pós-graduação, né? Diferente do que eu senti da iniciação científica. Pelo menos para mim, esse era mais, não, eu tenho esses e esses horários, e depois é literalmente assim, você tem que montar tudo, e a gente cai naquele negócio. De não cair na ociosidade também, porque senão, né, às vezes o orientador já confia em você, então ele não vai ter aquela mesma cobrança que ele tinha. E aí você tem que se organizar, porque você continua precisando produzir, né? Mas você tem mais tempo agora, então assim, como você vai se organizar? Então, de fato, eu acho que existem essas questões, mas vai muito de pessoa para pessoa, porque eu, por exemplo, eu não costumo sair muito para festas e esse tipo de coisa. Então, para mim é super tranquilo ir no final de semana, por exemplo. Mas tem outras coisas que eu faço que eu gosto, que às vezes é mais difícil, né? E para mim, essa questão, por exemplo, do cronograma que eu falei, foi um aprendizado. E eu aprendi a fazer isso, a fazer o meu cronograma, a saber, a continuar com os meus horários, né? E saber organizá-los e saber modificá-los também para o momento de cada experimento que eu estava passando. Então, para mim é um pouco disso, assim, acho que eu... Pode falar, Isabela, agora. Bom, eu acredito que a melhor frase é que é uma montanha russa de emoções. Assim, você tem que ter um nível de organização que surreal. Assim, acaba que a gente chega na pós-graduação achando que é uma coisa. Você chega lá, vai dar tudo certo, é só planejar que vai correr tudo bem. Só que aí você trabalha com vida, você trabalha com animais. E aí, basicamente, o animal pode morrer, o animal pode ficar doente, pode acontecer, sei lá, um fator externo, igual, por exemplo, teve o Stock Car, algumas pessoas tiveram que parar o experimento. Então, fatores externos influenciam também no nosso projeto. E para além disso, é um trabalho que demora a se ver resultados, não é um resultado imediato. Então, por exemplo, eu estou fazendo experimentos desde fevereiro e agora que estão saindo os primeiros resultados. Então, é uma coisa que você faz e você tem que esperar um certo tempo para poder ver, de fato, a resposta daquilo que você está fazendo. E sim, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Você tem que saber lidar com o que vai acontecer no seu projeto. Então, você tem que tentar fazer da melhor forma possível e de uma forma mais organizada que você conseguir. Porque, igual, por exemplo, número de animais que eu trabalhei até agora foi em torno de 40 e
poucos animais, 40 ratos, mais ou menos. Então você tem que cuidar dele desde o início, desde filhote, aí tem que fazer cirurgia, aí tem que tratar da cirurgia, aí tem que fazer os testes, tem que fazer perfusão, tem que fazer a imunistoquímica tem todo um grande processo, porque a ciência você não pode simplesmente fazer um experimento e falar, ó, oh, aconteceu isso por conta disso. Não. Aconteceu disso por conta do que está na literatura, sim. Aconteceu isso porque na lâmina está mostrando que o bicho de fato estava doente, ou que de fato, sabe? Então, são várias nuances. Eu acho que tem que saber lidar com as frustrações ao longo do tempo, mas que é um trabalho, assim, eu acho que eu não consigo achar uma função de vida que eu gostaria mais, assim, não consigo, me sinto completamente realizada. Assim, me estressa bastante, me deixa muito ansiosa, mas igual poder receber, ver ali a lâmina de um cérebro e falar, porque eu trabalho com neuro, né? Ver a lâmina de um cérebro falando assim, não, tá com Parkinson. Gente, pelo amor de Deus, eu fico muito feliz. Assim, essa semana eu acho que eu mandei a foto da minha imunistoquímica para 5 pessoas diferentes, só para falar assim, olha como tá lindo esse cérebro. Então, assim, tem que amar muito. Acho que essa pergunta não vai muito para as meninas, né? Porque elas ainda estão na iniciação, mas em breve, gente. Mas nós temos uma pergunta aqui no chat que eu acho que é bem direcionada até para vocês. É a Maria Selene, ela está na verdade, ela está tentando uma vaga de iniciação científica para este semestre. E atualmente ela está no terceiro período do curso de farmácia. Aí ela disse que nos primeiros 2 períodos ela estava se situando melhor no curso, né, conhecendo as áreas e entendendo com quais ela se identificava mais. E agora que ela já tem essa noção, ela gostaria de se envolver nas atividades da pesquisa e ela vai participar de uma entrevista e gostaria de saber como que ela pode se apresentar de uma forma mais atrativa para a vaga, né? Como que ela se apresenta mesmo. Ela queria sugestão para demonstrar o potencial dela e quais pontos eles costumam a valorizar nessas entrevistas de si. Então, aí, meninas, se vocês quiserem começar, Ana e a Daniela. Então, eu vou dar um ponto de vista, acho que a Ana também pode complementar, mas eu acredito que eu conheço algumas pessoas do curso da farmácia, inclusive uma IC do nosso laboratório é da farmácia e ela é brilhante. Então, assim, tem muitos ICs no nosso departamento que são do curso da farmácia, então eu acredito que isso já seja um ponto muito forte para sua candidatura à vaga. Mas o mais importante, eu acho que é você mostrar disponibilidade que você realmente quer aquela vaga. Porque o que acontece é que muitos aparecem no laboratório, aparecem mais pelo currículo ou e não ficam, né? Assim, infelizmente, na pesquisa a gente precisa de dedicação, igual a Isabela e a Vitória falaram, e isso não é uma realidade apenas da pós-graduação, é uma realidade dos ICs também. Então, mostrar que realmente você é uma pessoa principalmente fácil de conviver, porque o laboratório é um tempo muito grande que você vai gastar do seu tempo livre. Às vezes você vai ter que abdicar de muitas coisas para estar ali presente, se organizar bastante, mas o principal, eu acho, é que é você se mostrar uma pessoa de fácil lidar, fácil conversa, feedback. Além disso, mostrar disponibilidade horária, que acaba sendo um ponto muito forte para vocês que são da farmácia, apesar de que é um curso muito puxado, e vocês também têm um conhecimento muito bom de pesquisa já intrínseco à formação de vocês, mas eu acho que mostrar o interesse que é o principal, assim. Acho que numa entrevista de vaga, fica muito claro aqueles que estão ali porque estão fazendo apenas mais um processo seletivo e aqueles que realmente querem a vaga. Então, se você realmente quer aquilo, isso vai transparecer muito bem na sua candidatura, então eu acho que você tem grandes chances. Complementando o que a Daniela falou, né? Além de ser importante demonstrar interesse e disponibilidade, também acho super importante que você demonstre que você está disponível a aprender, e que você está lá para isso, por causa que ninguém entra sabendo das coisas e mais cedo você não vai entrar muitas vezes não sabendo nada e você vai ter que deixar seu orgulho e conseguir aprender as coisas.
Mas, no geral, eu acho que é, é porque você perguntou também como que você poderia, tipo, se demonstrar mais atrativa, né? E acaba que acaba sendo uma coisa que vai depender muito de qual laboratório você quer entrar. Porque o que é atrativo para um não vai ser atrativo para outro. E aí eu sugeriria você procurar pesquisar mais sobre o laboratório, sobre como ele funciona, pesquisar sobre os professores. A pesquisa dos professores, eles gostam bastante quando você demonstra que você sabe o que eles estão pesquisando e tudo mais. E no final, se você não passar, continua tentando, que uma hora vai dar certo e uma hora você vai achar o lugar certo para você. Eu acho que só complementando, porque no começo do ano eu fiz um processo seletivo, né, para conseguir alunos de iniciação científica para o meu projeto. E no caso a Ana foi a selecionada. Mas o que eu queria dizer é que, gente, o que a gente quer mesmo é que vocês mostrem que vocês realmente querem estar ali. Porque você entrar num laboratório em que você não vai mostrar que eu tenho disponibilidade, vai toda hora que você puder, no momento que você puder, lê o que a pessoa tá te mandando, igual eu mandei um monte de coisa pra Ana ler, a Ana tava lá de prontidão lendo, com pergunta, já chegou lá sabendo do que era o projeto do mestrado, já sabia o que eram as linhas de pesquisa do orientador, isso chama a atenção. Você não precisa ter um currículo assim, estrondoso e tal. Claro, igual, por exemplo, a Ana já tinha um certo nível de já sabia um pouco de programação. Claro que isso cresce o olho, né? Você vai falar assim, pô, eu preciso de gente que sabe programar. A gente vai colocar a pessoa. Saber o inglês ajuda também. Então, tudo que você puder agregar no seu currículo, e atualmente a gente está precisando muito de gente que saiba programar, isso na ciência tá muito forte. Tenta melhorar essa parte da programação, vai aprender um Python, vai aprender um MATLAB, que são linguagem de programação que a gente usa bastante, vai melhorar no inglês, sabe? Isso tudo vai agregar no seu currículo e na hora de você fazer uma entrevista, a gente vai olhar esse ponto. Vitória, você vai complementar? Ou pode Então, ler essa segunda pergunta? não, pode ler, pode ler. E aí, uma pergunta que já está aqui meio que encaminhada é: como vocês disseram, os cursos da saúde demandam muito tempo do dia. Isso acaba conflitando com os experimentos da iniciação científica. Vocês acham que transferir o curso para o noturno é melhor para quem quer ter a experiência do IC? Só mencionando um ponto, você precisa lembrar que você tem que fazer uma boa graduação. Então, você tem que saber acoplar as coisas. Então, assim, você vai conseguir tirar notas boas na graduação? Você vai conseguir executar uma graduação de qualidade, aprendendo de fato o que você precisa fazer? Porque não adianta você mudar o seu curso para noturno e aí você trabalhar, sei lá, 8 horas todos os dias no laboratório e você ficar exausto e você ter um burnout lá depois de 4 meses de trabalho. Então você tem que pensar o que vai valer mais a pena para você. Se encurtar o curso, formar mais rápido para poder entrar no mestrado, porque você já sabe o que você vai fazer, super ok, fiz isso e estou super tranquilo com a minha decisão. Mas você tem que sempre saber qual é o limite da sua qualidade de vida. Pode continuar. Eu acho uma coisa interessante também que eu ouvi dos dois orientadores que eu tive, né, durante as duas iniciações científicas que eu fiz, foi que eles disseram que é, a graduação era algo de extrema importância. Os dois falaram isso comigo e eles falaram assim: olha, não deixa de ir, vai nas coisas que você tem que fazer, você tem aula, vai. Então, assim, mesmo que eles queriam muito que eu estivesse ali no laboratório, eles, né? É preciso isso, né? Precisa essa dedicação, mas eles sempre se preocuparam com a questão de eu estar me dedicando à graduação. Porque na graduação, você tem uma base de muitas outras coisas que às vezes no laboratório você não vai conseguir ter. Não estou dizendo que sim. Porque assim, aquela área ali que você escolheu, não é que você não vai aprender muita coisa, mas os aprendizados, o tipo de coisa que você vai aprender é diferente. Então, a graduação é sim importante e ela é válida para muitas outras coisas que você vai fazer na iniciação. Então, como a Isa falou, né, não, é claro que você tem que avaliar essa questão da saúde mental também, de como que você vai lidar com isso, mas não se esqueça também que o seu aprendizado na graduação também é importante. Também faz parte da carreira, tanto que, né, as pessoas que a gente vê, todas
passaram por o período na graduação. Então, isso é o que molda a gente também, né? Às vezes, a experiência que eu tive, por exemplo, na pós-graduação, de ter que fazer uma apresentação, muita coisa, eu comecei e tive como base a graduação, né? Então, assim, tome cuidado também para você não querer demais algo que você, né, vai ter na pós-graduação e perder o que você está tendo de dedicar agora, que é a sua graduação, né? E assim, esse momento, ele vai chegar, né? Esse momento da pós-graduação, ele vai estar ali para você. E é uma coisa que eu tenho visto atualmente, assim, muitas pessoas falando sobre essa questão da idade, assim, eu acho que tem modificado muito a nossa sociedade mesmo, no geral. Então, como que a gente vê, com quantos anos você tem que ter isso, ou tem que ter aquilo, assim, cada um vai ter uma experiência, né? E cada um vai ter uma escolha, então não deixe de aproveitar essas etapas que você está tendo ali na graduação para aproveitar o máximo também, que com certeza vai ser válido para o restante das atividades que você vai fazer na pós-graduação, como exemplo, né? Eu vou falar de experiência pessoal, porque eu sou do noturno. Eu não transferi do diurno para o noturno, eu já entrei no noturno. E, no geral, eu sempre gostei muito de ser do noturno, por causa que me dava uma flexibilidade gigante de horário. Eu tinha o dia inteiro livre, e aí à noite eu estudava, e foi assim também que eu consegui fazer bastante coisa em 4 períodos, né? Porque até agora eu efetivamente apenas cursei 4 períodos. Mas acho que não é uma coisa que você considera só levando em conta A e C. Tipo, igual as meninas falaram, existem vários outros fatores. A sua educação não vai ser pior porque você vai ser do noturno, mas é uma decisão grande para se tomar apenas por causa de uma EC e coisas assim. Mas, no geral, eu, na minha experiência, eu gosto e eu não mudaria pro diurno de forma alguma. Dani, você quer falar? Eu acho que eu não tenho muita coisa a pontuar, mas eu acredito que o que a Vitória e a Isa falaram é muito verdadeiro. A graduação é só um momento da nossa vida, a pós-graduação, ela tá aí para acesso, inclusive para aqueles que não fizeram iniciação científica. E se você escolheu essa graduação, foi por algum motivo. Então, pega firme nela e eu acredito que ela, inclusive, tá aí para te fortalecer na sua formação científica. E a iniciação científica é uma iniciação, né? Então, a gente não espera que um IC tenha as mesmas demandas, a mesma carga horária e a mesma maturidade de uma pessoa que está no mestrado ou doutorado. Então, assim, acho que dá para conciliar a iniciação científica durante a graduação, mesmo estando numa graduação integral, igual a minha, de tempo integral. Então, talvez essa decisão de trocar o turno tem que ser muito bem pensada, mas que nem a Ana Flávia falou, tem muitos ICs que realmente são do noturno e gostam muito do noturno, então vale muito você conversar com quem tem essa experiência. Igual a Ana, ela é IC, ela é do noturno. Se você conhecer alguém do seu curso que faz IC, então pergunta para essa pessoa também, que é muito válido. E eu acho que todo orientador, o orientador, ele tá muito preocupado com a nossa formação mesmo. E a IC também para formar a gente como profissionais que não necessariamente vão seguir a carreira da pós-graduação. Eu vejo que a IC, a iniciação científica para mim, que quero seguir tanto a área de pesquisa, mas eu não quero largar a questão do atendimento, né, do cuidado com o próximo, que eu quero seguir a área médica, também é muito relevante. Então, assim, usa a IC como não o objetivo principal, mas como o complemento da sua formação. Acho que esse é o principal, assim. E, pessoal, só uma coisa, também um adendo, é que cada laboratório vai precisar de apoio
no caso, uma iniciação científica, para algum horário específico. Então, por exemplo, no meu caso, os meus experimentos são todos feitos na parte da manhã. Então, eu preciso de um IC que consiga estar na parte da manhã. Então, a Ana Flávia foi boa para a vaca porque ela conseguia ficar o dia inteiro no laboratório. Então, para mim, foi ok. Mas tem laboratórios que a pesquisa vai ser à noite, tem laboratórios que as pesquisas podem oscilar ao longo do dia. Então, vai se ajustando. Igual, por exemplo, não dava para mim ter um aluno da iniciação científica que fosse da medicina ou algum outro curso integral, porque eu precisava todo dia de manhã. Mas no caso do laboratório da Daniela, o Pedro ele tinha disponibilidade ao longo do dia, né, para você poder executar o projeto junto com ele e com a Duda. Então, assim, vai se ajustando com quem está te ensinando ali. Aí, só continuando a pergunta, eu achei ela muito boa, inclusive. Vocês teriam algum conselho para alguém que quer atuar na área da pesquisa, mas tem pouca renda para investir em cursos e congressos, e também tem a carga horária puxada, no caso medicina? Onde vocês acham que deveria focar para melhorar o currículo e conseguir uma iniciação científica? Eu vou deixar essa primeira pergunta para a Daniela, já que ela já é da medicina. Então, primeiro que eu fico muito feliz vendo muita gente da medicina procurando IC, e às vezes eu percebo assim que antes, principalmente, porque tinha a questão do enário, o currículo agora caiu, assim, na medicina, para a gente ingressar na residência médica, nós temos que ter um currículo forte, e dentre eles, fazer uma iniciação científica pontua muito bem. Porém, eu percebo que está crescendo cada vez mais o interesse na IC, na iniciação científica, independente do currículo, isso é muito legal. E eu não investi inicialmente quase nada de financeiramente para melhorar o meu currículo. Então, o que eu fazia, então, assim, na medicina, a gente tem muito contato com a questão da produção de revisões sistemáticas, porque normalmente em congressos estudantis e médicos, é muito raro a gente ver estudos originais. Normalmente nós temos revisões. Então, tem muitos cursos, assim, no Telegram, no Coursera, que eu fiz muitos, sobre revisões sistemáticas e meta-análise. E aí eu fui desbravando, fui tentando, participei muito de congressos estudantis da própria UFMG, organizados por estudantes. Inclusive, eu estou no comitê de organização do Congresso Mineiro dos Estudantes de Medicina, estou no comitê científico. E, assim, o que eu percebo também é essa proatividade. Então, se você quer seguir essa área da ciência, a área acadêmica, busca procurar uma liga. Por exemplo, tem a liga o LIAPEC, né, de iniciação científica, participar de grupos de estudos, procurar cursos online, que algumas vezes são gratuitos, e eu fiz alguns, o do Coursera é muito bom, por exemplo, e formar grupos de pesquisa mesmo. Então, assim, é, é, nossa turma, por exemplo, uma turma de medicina tem 200 estudantes. Com certeza ali vai ter pelo menos 5 que vão querer fazer um trabalho com você. Alguns já vão ter experiência de produção científica porque já vieram de outro curso. E assim, é, com a conversa com outros estudantes de outros cursos também, você vai crescendo muito, sabe? Então, o meu primeiro grupo de produção de um artigo foi uma revisão integrativa. A gente levou isso para um congresso do próprio UFMG, estudantil, e a gente ficou em primeiro lugar. E assim, revisão integrativa não precisa muito não tem uma metodologia tão enraizada igual uma revisão sistemática, por exemplo. E assim foi. Eu acho que a questão é mais você conseguir fazer com o que você tem nas mãos, sabe? Ter esse interesse, buscar, conversar com outras pessoas que já estão na frente. Então, assim, conversar com essas ligas que são interessantes. Tem algumas ligas de farmacologia muito legais. E é basicamente isso. Então, eu busquei seguir pelas revisões sistemáticas porque era o caminho mais próximo a mim, porque a maioria dos congressos só aceitam revisões temáticas. Então, eu busquei começar por esse caminho e fui criando grupos entre amigos mesmo para escrita.
Alguns já tinham alguns conhecimentos, começaram medicina numa particular, e lá tinha uma aula muito boa de metodologia científica. Na graduação, no quarto período, a gente tem também essa aula, que é muito boa. Então, assim, vai tentando que vai funcionar uma hora. E é isso. E só respondendo, Giovana, em vários congressos, cursos, você tem a vaga destinada a pessoas de baixa renda. Então, nós tivemos alunos que, no caso, eu não sei se você é da UFMG, os FUNPistas. Eu fui FUNPista durante a minha graduação toda, eu era FUNPista nível um, então, assim, eu conseguia ir em congresso pagando menos, eu consegui participar de curso de verão, curso de inverno, gratuito. Então, assim, se você olhar direitinho, você consegue se inscrever em muita coisa por um preço bem bacana, ou então nem pagar por isso, entendeu? Alguns lugares também ajudam, por exemplo, com a estadia, com a viagem. Vai depender do tipo de congresso ou do tipo de curso que você está participando. Tem uma outra coisa também muito legal, que é específico se você for da UFMG e for do curso de medicina, que é o que eu entendi. Dentro da faculdade de medicina em especificamente, eles têm um edital que está aberto, eu acho, o ano inteiro, que você pode pedir auxílio de custos para qualquer congresso que você tiver um trabalho aceito. Então, eu tive um auxílio de custo para um congresso de neurocirurgia que a gente viu um trabalho, foi aprovado e eles pagaram completamente. Se a gente tivesse que viajar, eles iam pagar a nossa estadia e iam pagar o congresso pra gente, só não precisou pagar a estadia porque era aqui em BH mesmo, mas pagou né, o ingresso, entre aspas, do congresso para o apresentador. Então, tipo assim, a faculdade de medicina em específico, ela está muito interessada em que a gente produza o máximo possível de conteúdo científico. Então, assim, pelo menos eu sei que na faculdade de medicina existe esse edital, qualquer coisa você pode me procurar que eu te envio. Ah, e esses projetos, igual ela tá falando, às vezes você ganhar primeiro lugar ou coisa assim, menção rosa. Eu ganhei em menção rosa na iniciação científica no meu último ano de graduação e eu ganhei inscrição gratuita para a SBFIS, que é o Congresso de Fisiologia. Então, assim, tente inscrever os seus projetos, valorize o seu trabalho. Assim, pode ser um trabalho que você acredita que ele é muito simples, mas ele não é muito simples, gente. É um trabalho que você fez, um trabalho que você se dedicou para fazer. Então, leve seus trabalhos, se inscreva para ganhar prêmio, se inscreva para tentar menção honrosa, que em algum momento você vai conseguir sim, tá bom? Algum de vocês querem adicionar alguma informação, meninos? Ou eu posso ir para a próxima pergunta? Pode falar, Ana. Só para quem não sabia, existe a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFMG também, que volta ou outra eles fazem editais de financiamento para congressos e eventos e tudo mais. Recentemente, mês passado, eles tinham aberto um edital, eu acho que já fecharam, mas é uma coisa boa de sempre ficar de olho também, por causa que eles estão sempre lançando esses editais para dar auxílio aos estudantes que eles gostariam de participar de eventos e afins. Eu tentando ativar o microfone sem ativar o microfone, tudo bem. A próxima pergunta, pessoal, obrigada por compartilhar as experiências. Queria fazer algumas perguntas sobre a entrada na pós-graduação. Qual é o diferencial para conseguir uma vaga dentro do programa, como no caso o FISFAR? Antes do processo seletivo, é recomendado conversar com professores, visitar laboratórios para olhar algum possível orientador ou linha de pesquisa? Vitória, você quer começar? Pode começar. Posso começar por essa? Sim, é recomendado sim, né, que você tenha algum contato com um professor que você já saiba ali mais ou menos a área. Isso é recomendado, lembrando que isso não é o essencial, não é necessário. Você pode, sim, por exemplo, fazer a prova, né, e você sendo selecionado, você entrar e lá dentro já você é, ter algum orientador. Mas é mais cômodo, né, para gente que a gente consiga dar continuidade, né, e até mesmo você conseguir escolher a área que você quer da melhor maneira, né, você já saber um pouco, já procurar sobre aquele orientador, se ele está ali dentro do que você realmente procura, né, desenvolver como pesquisa. Isso é, sim, muito interessante.
Eu acho que no nosso caso, né, Isa, é, a gente já conhecia há muito tempo antes, né, por conta da iniciação científica, então isso facilitou bastante para a gente nessa questão que a gente já estava dentro, né, da universidade. Mas, se você procurar na internet mesmo, você consegue o e-mail, o currículo Lattes dos professores. Então, você consegue, é, ver ali qual que é a linha de pesquisa daqueles professores. E eles, normalmente são muito solícitos. Então, você pode procurar eles, para poder ter um contato, saber se você pode conhecer. E normalmente, existe também, né? Eles, é, lançam muitas vezes, pedindo, querendo alunos, né, tanto para o mestrado, doutorado, iniciação científica. Então, você pode ficar de olho nisso também, né, nas redes sociais, eles normalmente colocam do PG-FISFAR mesmo, né, tem isso normalmente dos professores que estão precisando de alunos, mas mesmo os que não estão, eu recomendaria a conversa também, né, porque o que aconteceu, por exemplo, recentemente no meu laboratório, foi que tinha, né, uma aluna que queria e ela estava procurando, ela conversou comigo e aí assim foi até meu orientador que não estava procurando uma pessoa, mas ele foi solícito também, né? Então assim é super tranquilo isso para poder conversar com os professores da UFMG. Agora, né, ele fez mais uma pergunta, né, também se você tem um diferencial, né, para essa vaga. Eu acho que vai muito daquilo que a gente conversou no início, que a Isabela comentou, assim, que cada um, ele tem, às vezes, algo específico que é. É interessante quando você já tem uma carreira prévia, no caso, assim, da iniciação científica, mas tem professores que eles, às vezes, preferem até uma pessoa que nunca teve para poder ensinar do zero ali no laboratório com ele mesmo. Então, isso não é, específico e necessário que você tenha que ter essa iniciação científica. Então, acho que isso vai variar também. Como a Isa tinha comentado essa questão, às vezes eu preciso de uma pessoa que trabalhe na parte da manhã. Mas tem pessoas que fazem pesquisa durante a noite. Tem professores que eu conheço que eles fazem um ciclo de 24 horas e depois eles ficam muito tempo online. Então, acontece muita a variedade mesmo da forma de trabalhar, né, da forma da pesquisa mesmo que ela é realizada. Então, eu sugiro que você procure e tente ali, né, naquele laboratório, às vezes, conversar com alunos que já estão ali também, que eles mesmos podem te fornecer o perfil e o que que eles acham que seria de um ponto forte ali naquele momento, né? E para aquele laboratório específico. Então, acho que é isso. Bom, tem outras perguntas também falando como que entra, como é que é o processo. Então, vou complementar já com isso. Bom, o que acontece? Você ter um orientador previamente quer dizer que você é uma pessoa que procurou saber, que se comprometeu ali já com algum laboratório, você já tem um lugar para poder ir, você já tem uma linha de pesquisa. Então, na hora da sua entrevista, porque você precisa de 4 coisas para poder fazer um mestrado, por exemplo, no FISFAR. Você precisa fazer uma prova escrita, que é uma prova, no caso, aberta, prova de fisiologia. Aí você escolhe se você vai fazer de fisiologia ou de farmacologia. Então, você vai fazer uma prova aberta de conceitos gerais, de fisiologia. Depois que você passa nessa prova, vai ter uma análise de currículo. Nessa análise de currículo, eles vão passar você para uma entrevista. Então, você está lá na entrevista, eles vão confirmar com você as suas informações do seu currículo, vão perguntar do seu projeto, vão perguntar do seu orientador, quais são suas propostas, o que você pretende fazer, o que você já trouxe de bagagem. E, assim, é uma conversa mesmo que vai rolando ali e você vai esclarecendo as dúvidas dessa banca. No caso, a minha banca teve 4 professores. Então, 4 professores vão falar perguntando para você. Outra coisa que você precisa é o inglês. O inglês não precisa ser um inglês maravilhoso, assim, fluente. É o inglês que você tem que saber fazer uma prova de proficiência. Que você pode fazer ali na UFMG mesmo, uma prova do Senex, você paga, sei lá, R$ 150, e é uma prova escrita, unicamente escrita, é um texto em inglês, a pergunta é em português e você responde em português. É bem tranquilo. O meu inglês é básico e, assim, fiz tranquilo a prova. Então, assim, você tem que saber, você tem que ter essas 4 coisas. Agora, como é que funciona? O processo seletivo, ele acontece cerca de 3, 4 vezes ao longo do ano. Você tem que ficar de olho quando vai acontecer o processo seletivo. E eu te aconselho a caçar um orientador antes. Porque
É muito estranho você chegar na porta de alguém e falar assim: olha só, eu fiz uma prova, passei nessa prova, no momento estou sem orientador, me aceite. Você não acha que é meio, né, assim, pá, cheguei aqui? Não, agora se você falar assim, posso acompanhar seu laboratório? Posso assistir às reuniões científicas do seu laboratório? Entendeu? Tem toda uma questão assim, meio que você mostrar um certo respeito àquele orientador, entendeu? E aí, de certa forma, eles vão te aceitar mais tranquilamente. Eu acho que é mais ou menos isso. Ah, e outra coisa que eu aconselho muito, muito mesmo. Você pode achar o orientador mais maravilhoso do mundo, mas você não sabe como ele orienta. Você não é aluno dele. Então, o que, que você vai fazer? Você vai atrás dos alunos desse orientador. Você vai falar assim, oh, ele é bom? Ele é legal? Ele ensina bem? Como é que é o laboratório? É bagunçado? É arrumado? Porque tem todo tipo de profissional nesse mundo. Então, você saber quem está, de fato, ali, a mão de obra daquele lugar, você já tem meio caminho andado. Então, você não vai entrar sem saber nada, entendeu? Essa é uma dica que eu dou para você. Tem outra, eu posso complementar, Luísa? Pode? É uma dica tanto para quem está buscando a pós-graduação, quanto para quem quer ser. E isso é uma realidade de muitas pessoas aqui do departamento que conseguiram tanto olhar um orientador para pós-graduação quanto uma iniciação científica através do curso de verão. Então, o curso de verão ele é muito legal, provavelmente esse ano vai ter novamente, porque você tem o módulo online, né, que é igual ao curso de inverno que estamos tendo agora, mas no curso de verão a gente também tem a possibilidade de você fazer uma imersão num laboratório que você submete lá de sua escolha, tem uma lista dos laboratórios e professores que você pode olhar o currículo deles e ver com qual linha de pesquisa você se encaixa mais e acompanhar aquele professor por uma semana inteira, vendo qual é a rotina daquele laboratório, vendo quem são os mestrandos, os doutorandos daquele lugar, fazendo atividades práticas, entendendo quais são as principais atividades que são requeridas, tanto de um IC quanto de um mestrando, doutorando. E isso é muito legal. Então, tem muitos casos, eu acho que a Lízia está aí, ela é da medicina, ela fez o curso de verão, entrou como IC. é, Então, assim, eu acho que tanto também na pós-graduação, acho que o Gustavo do NNC conseguiu a vaga dele de doutorado lá, ele olhou primeiro com a professora e conheceu lá, e assim, vem pessoas de diversos locais do país para fazer essa imersão e vale muito a pena. Então, fiquem ligados aí se abrir essa oportunidade, não perder. Eu gostei que a Daniela faz a propaganda do curso de verão melhor que a gente, hein, Vitória? A gente organizou o curso de verão essa última edição que teve, né? E a Dani até participou também, né, Dani? Só que a Dani participou como IC já, então, assim, pessoal, realmente é uma indicação muito boa, porque vocês têm contato direto com os orientadores. Pessoal, então, continuando as perguntas aqui, tem uma pergunta que tem como fazer doutorado direto, pulando mestrado? Respondendo, sim, tem como. Só que o que acontece? Para você fazer isso, você tem que ter uma base extraordinária, porque você tem que pensar que você está pulando 2 anos de carreira. Então, você tem que ter uma iniciação científica muito forte, você tem que ter uma base de várias áreas do que você teria que aprender no mestrado, você tem que ter aprendido na graduação. Então, por exemplo, igual o Gustavo que ela citou, ele fez uma iniciação científica de quase, sei lá, 4 anos de uma vez, tentou o doutorado, aí você tem que passar por uma banca avaliadora, né? E essa banca pode te aprovar, sendo que você tem que ter um currículo muito bom. Então é só assim para você conseguir um doutorado direto. Eu vou só dar uma outra questão aqui também, porque eu fiz o teste para o doutorado direto. Então, para mim, foi exatamente por isso, porque eu já tinha tido muitos anos de iniciação científica, né? E aí eu fiz o mestrado, eu quis entrar no mestrado porque eu queria o título de mestrado, e eu consegui defender o meu mestrado porque eu tinha feito uma parte do mestrado ali nesse caso. Então, dentro disso, eu não fiz o mesmo processo seletivo que as pessoas fazem para ir para o doutorado. Eu fiz uma solicitação de pedido para ir para o doutorado direto.
E aí foi solicitado, eu teria até, você tem até 1 ano e meio para poder pedir. Eu tive alguns atrasos por conta de várias coisas, né, que aconteceram até mesmo na instituição, então demorou mais do que eu estava prevendo para poder isso acontecer. Então, às vezes, se você está contando que vai ser aquele tempo ali, nem sempre rola de ser naquele tempo específico, mas de qualquer forma também. Isso tem que ser muito bem conversado. Normalmente, no meu caso, né, foi proposto pelo orientador, né? E aí tem então assim essa questão do seu orientador ver no meu caso e porque eu também já estava no mestrado, né? Então ele propôs e aí eu, como eu queria defender o mestrado, eu fiz dessa forma. Então é possível sim também, além de você, mesmo que você entre no mestrado, e você queira, né, defender, como foi o meu caso, que eu queria o título de mestre, você tem como dentro do mestrado você conseguir, né, pedir, mas como eu estou avisando também, depende muito do orientador, dele pedir aí para que você faça essa caminhada aí direto e para o doutorado. E aí, assim, é um pouco diferente da seleção que acontece normalmente, ela tem algumas coisas a mais que você tem que fazer, né? Você tem que realmente mostrar tudo que você fez previamente, né? E você passa por uma banca também, mas é só para avisar assim que é possível isso também, né? Dentro da UFMG, dentro do nosso programa, PPG FSFA. Beleza, próxima pergunta é para as meninas. Como vocês, alunos de graduação, conseguem conciliar os projetos com as rotinas de aulas? Quem quiser, meninas. Eu vou começar, mas eu faço medicina e eu confesso que os primeiros anos da graduação são mais fáceis de conciliar. Mas como é que eu faço normalmente? Todo buraco, toda possibilidade, janela de horários, eu tento ir no laboratório. Então, assim, deu a oportunidade, eu estou lá presente. É, dependendo do laboratório, você pode conversar se tem alguma coisa que você pode auxiliar de forma remota. Então, mas basicamente, como é que eu consigo conciliar mostrando a minha disponibilidade de horários e conforme essas janelas, né, entre as aulas, eu estou lá presente. É assim que eu faço. Mas um dos motivos que eu fui admitida como IC é com a possibilidade de eu fazer, por exemplo, revisões sistemáticas. Então, é uma possibilidade aí que eu posso auxiliar de forma remota. Às vezes você auxiliar produzindo slides para algum mestrando, para o seu orientador. Então, assim, basicamente me coloco disponível toda vez que eu estiver realmente disponível e assim vou tentando levar, assim, mostrando o melhor que eu posso fazer naquilo que eu tenho. E é basicamente isso, assim. No meu Ah, caso, igual eu comentei, é um caso diferente por causa que eu sou do noturno. Então, eu tinha tenho uma maior disponibilidade de horário, né? Mas, é, além da IC, eu tinha outros projetos, então é basicamente isso. Você vai mostrando disponibilidade de quando você pode e vai tentando encaixar as coisas nas horas vagas, mas também sem ir além da conta e também reservando um tempo para descansar e para relaxar, e cuidar da sua saúde e da sua saúde mental, né? E acho que é isso. eu acho que assim, uma coisa que eu falo com a Ana frequentemente. Eu não tenho saúde mental, não tenho. Mas isso é culpa minha. E aí eu falo assim, Ana, você tem que ver o que tá pesando mais, tem que dormir. Sim, gente, se você não tá descansado, se você não tá bem, não adianta eu tentar colocar conhecimento na sua cabeça. Porque você não vai conseguir adquirir esse conhecimento, entendeu? Então você também tem que cuidar da sua qualidade de vida. Não basta você querer ser excepcional em muitas coisas se você também não está se cuidando, entendeu, gente? Então vamos focar nisso também, É, por favor. Adicionando uma coisa sobre ajustar a carga horária, é muito importante a comunicação, porque a comunicação com quem dá o seu projeto e
quem é o seu orientador e tudo mais, por causa que muito da sua carga vai ser ajustado conforme a disponibilidade daquela pessoa mesmo. Igual a gente discutiu, que existem vários tipos de disponibilidade, para mim é mais geralmente manhã e tudo mais. Então, conversando com o seu supervisor, seu orientador, você consegue ver o que fica melhor para vocês dois. Eu gosto que é sempre uma piada. A Ana tá lá no laboratório só de manhã. Foi isso que eu conquistei ela. Falei assim, eu só preciso de manhã. Ela todos os dias no laboratório, o dia todo. Gente, Foi demanda nunca acaba. A gente vai ter sempre coisa para vocês fazerem. Se vocês estiverem lá, vai ter trabalho. a Isabela mentiu descaradamente para mim. Você gosta do seu trabalho. Gente, continuando com as perguntas, é preciso ter muita experiência prévia de pesquisa ou depende do lugar em que você for fazer pós-graduação? Se realmente essa experiência prévia ela é muito necessária. Bom, como eu posso dizer? Depende. Tem, igual a Vitória falou, tem orientador que quer começar ali do zero, assim, porque a gente cria muitas manias ao longo do processo. Então, por exemplo, às vezes no meu laboratório, a gente pega o animal de um jeito, a gente faz cirurgia de um jeito, eu vou para outro laboratório, já é cirurgia de outro jeito, a forma de pegar o animal, o tipo de animal. É, por exemplo, no meu laboratório, toda hora a gente tem que falar muito baixo, porque a gente se importa muito com a parte do sono do animal, então a gente fala muito baixo perto dos animais. Então vai depender muito a sua de onde você está. Agora, com relação a ter uma experiência muito grande, bom, eu passei 3 anos, pelo menos, no laboratório, acho que em torno de 3 anos antes do mestrado, eu passei no laboratório. Muito do que eu aprendi foi teórico, porque a gente começou uma linha de pesquisa nova, os pós-graduandos que estavam me ensinando também estavam aprendendo, então eles estavam fazendo pela primeira vez. Então, a minha base teórica foi muito forte. Eu fiz revisão sistemática junto com eles, eu fiz revisão de TCC. Então, assim, eu não tinha uma base prática muito forte. Mas quando eu entrei no mestrado, eu falei assim: não, agora a minha base prática vai ser muito boa. E aí eu me esforcei muito para aprender. Tinha animais para poder aprender, ia acontecer cirurgia, eu ia estar lá na cirurgia, me oferecer para participar, ia ter teste comportamental, eu estava lá, ia fazer alguma análise de computador. Tem que ser assim. Você conquista esse conteúdo, entendeu? Ao longo do tempo. Não precisa se preocupar em chegar sabendo muita coisa. Se você se interessa por aquilo, se você mostra de fato que você está querendo aprender, já é suficiente, entendeu? Isso. Mais alguém? Ok, próxima pergunta. Essa pergunta eu não sei responder, tá? Então já tô avisando. Tem como fazer PhD-MD dentro da UFMG ou no departamento de Fisiologia e Farmacologia? No caso, o PhD-MD que eu acabei de descobrir é um PhD para quem é da medicina. Tem como fazer PhD, sim, no nosso programa. Mas eu não saberia dizer de fato. Vitória, você sabe? Não sei. É assim, porque existe o doutorado também na área específica, né, na medicina. Acho que a Daniela deve saber bem disso, porque eu, pelo menos na área da enfermagem, existe, por exemplo, doutorado na área, né? Mas eu acho muito complexo você conseguir conciliar, se é isso, né, que ele quis perguntar, assim, de você conseguir conciliar os dois ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, né, o que a gente faz, o doutorado aqui é em fisiologia e farmacologia, né, no ICB. Então, é o programa específico para isso, né? Pode falar, Daniela, acho que você ia comentar também. Então, é que eu acho que eu entendi a pergunta, é assim. É porque algumas universidades você pode fazer durante a graduação de medicina, pausar a graduação de medicina, fazer um doutorado e voltar para a graduação de medicina. Mas as únicas que eu sei que permitem isso é a UFRJ e a USP e a Unicamp. São essas três. Só que falaram, acho que já me disseram que alguém da UFMG conseguiu, mas eu acredito que tem que ser no departamento da medicina mesmo. Então teria que ser lá na Alfredo Balena,
Deve ser uma iniciação, de pesquisa clínica, provavelmente, aplicação de questionário, eu não conheço, na área da pesquisa básica, então fica aí, mas eu também não sei. Mas agora eu fiquei curiosa, vou perguntar pra Dani. Como assim fazer um doutorado no meio da graduação? Tem gente que é maluco, né? Mas assim, eu acho que isso acontece fora do Brasil. E aí eles importaram isso. Primeiro foi a USP Pinheiros, que começou, a Unicamp também. E aí agora uma das federais começou, que é a UFRJ. E é isso, eu acho que antes de você, nos últimos 2 anos, você pausa a graduação de medicina, você faz 2 anos de doutorado e volta para terminar o internato. É mais ou menos assim, eu acho. Mas eu acho que tem que ser na área de pesquisa clínica. Eu acho que é literalmente a frase colocar o carro na frente dos bois. Tipo assim, vou fazer um doutorado no meio da graduação. Ok, gente, a gente tá É. falando de saúde mental, essa pessoa não vai ter. Não faz isso, pelo amor de Deus. Socorro. Eu no mestrado eu estou confirmando que você não vai. Não faz bem, não. Aqui, uma pergunta que está aqui. Como publicar artigos? É uma pergunta grande, uma pergunta muito complexa. Porque depende muito. Que tipo de artigo você está falando? Tem artigo de revisão, tem artigo de meta-análise, tem artigo que é revisão sistemática. Essas todas entram em revisão, né, no caso. Tem artigos de. Você pode fazer teste comportamental, tem artigos com IA, tem vários tipos de artigo. Então, depende. Depende da revista que você está querendo publicar, depende do conteúdo que você está querendo publicar. Vocês têm mais alguma coisa para falar, meninas? Deixa eu falar. Eu tenho, porque eu acho que eu tenho visto isso assim aumentando significativamente. Eu acho que é uma coisa que nós temos que refletir, principalmente nós que estamos aí no início, né, da carreira, porque como assim é essa questão de sair publicando por publicar? Sabe? Que ponto que é esse da pesquisa que a gente está querendo atingir, que para mim não faz sentido particularmente, porque eu tô ali fazendo a pesquisa e não é assim que funciona, gente. Imagina, é difícil, as coisas dão errado, é, é complexo, você tem que saber fazer as perguntas. Então, assim, exige tempo, dedicação, esforço. E quando você faz as coisas pelos cocos, assim, você não, né, não faz todas as etapas, não funciona. O artigo, na verdade, o que eu acho, né, que ele deveria ser, pelo menos, é o trabalho final do que você fez. Então, é tudo que você produziu, né, a sua dedicação, aquilo ali é só a formalização do que você fez durante, seja o seu mestrado ou doutorado. Eu entendo que tem essa pressão por publicar, né? Mas não é assim, como que você faz isso? Exige um trabalho, né? Exige que você tenha dedicação, que você repasse. Não caiam nesse negócio de que, você tem que produzir, você vai fazendo muitas coisas, muitos artigos, às vezes ali colaborando e não sabendo sobre o que se trata o artigo. Eu já vi também, por exemplo, pessoas que são contratadas, né? Às vezes a gente pensa que são as que mais têm a quantidade de artigo. Eu já conversei com professores, inclusive, que falaram que eles valem mais a pena para eles. Aquilo que você participou, aquilo que você fez, e um trabalho de qualidade, do que milhões de trabalhos que você às vezes está no meio, ou então até que você foi como primeiro autor, mas assim, ele não tem ponta, não tem final, ele não faz, né, muito sentido, ou então não foi muito bem escrito. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para onde que está indo essa questão da hiperprodutividade que a gente está levando assim, né, nessa vida atual. E que isso muitas vezes não vale a pena, e especificamente para a área da pesquisa, os professores também observam isso. Se você tem sim o domínio sobre aquilo que você está falando, ou se você só fez por publicar, né? Então, isso eu acho importante, mas agora na parte assim, o que é necessário também é necessário trabalho. É muito trabalho, assim, você
fazer a sua parte, fazer os experimentos depois, porque é com isso que você está montando, é simplesmente escrever sobre o que que você está fazendo. É óbvio que depois tem aqueles detalhes, né, de é, formato de como que você tem que escrever isso, o orientador, ele colabora muito também. Pelo menos no início, quando a gente está para escrever, o que eu vejo da UFMG é que o orientador colabora muito com essa parte. Então, assim, se você trabalhar e fizer o máximo que você puder ali, se dedicar àquele trabalho e saber as perguntas que você está fazendo, o porquê que você está fazendo, isso aí já é boa parte assim, do artigo que você vai construir. Uma coisa que isso está sendo muito comentada, né? Essa questão dessa ciência quebra-cabeça. Que muitos laboratórios, eles acabam focando em publicar muita coisa, só que você vai olhar o tamanho do artigo é, sei lá, 3 páginas, 4 páginas. Enquanto você vai pegar sei lá, uma dissertação de doutorado, tem 80 páginas, entendeu? É um projeto gigantesco que vai pegando pedacinho, pedacinho, e que vai ficando sem resposta. Aí quando chega o aluno de graduação, que o professor vai lá e fala assim, traz um artigo, gente, para a gente poder discutir na aula, a pessoa fica com dificuldade para achar um artigo que de fato tenha pontas fechadas. Porque não adianta nada eu ir lá e, sei lá, colocar. Igual, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com doença de Parkinson. Eu vou lá, eu induzo doença de Parkinson no animal, eu faço um monte de teste comportamental. Não adianta eu ir lá e botar um artigo lá com todos os meus testes comportamentais e falar assim, ele teve Parkinson e por isso ele fez isso. Não, eu tenho que mostrar a imunistoquímica. Como que está o cérebro desse animal? Eu de fato causei Parkinson? Essa lesão é de fato da substância que eu coloquei? Quantos animais eu usei? Eu usei a quantidade certa de animais? Eu usei a quantidade certa da droga? Então, assim, é muito mais do que você só ficar enchendo linguiça, digamos assim. São detalhes que ajudam a ciência a crescer. Porque essa canseira de ficar colocando artigos pequenos, com informação tudo solta, mal escrito, para poder só ter número de artigos, dificulta muito o nosso trabalho. Porque às vezes a gente quer fazer, por exemplo, igual a Daniela faz muita revisão, ela sabe muito bem que ela vai pegar um artigo lá que não tem nada com nada. O N do animal, o número de animais começa com 40, do nada ele tá lá com 15, lá no final. Você pergunta a dose da droga, não tem dose da droga. A droga que ele usou nem causa aquilo de fato, entendeu? Então, assim, a gente as próprias empresas, grandes empresas, as revistas, estão meio que dificultando o processo da ciência. Porque acaba que você vê, igual a Daniela falou, para quem é médico, o número de artigos importa, o tempo de horas trabalhadas importa. Isso faz a gente ser uma grande máquina. A gente tem que fazer por, sabe, não fazer o certo para conseguir vaga. Então, assim, a gente tem que começar a refletir sobre, de fato, o que a gente está trabalhando, qual que é a qualidade do serviço que a gente está oferecendo para a sociedade, porque isso é um trabalho para a sociedade. E a gente não trabalha sozinho. O meu trabalho, se o meu trabalho não cresce, o trabalho do meu amiguinho que também está trabalhando com Parkinson não cresce, porque é tudo um conjunto. Então, se uma pessoa lá da Suécia não consegue entender os meus dados, não consegue replicar os meus dados, eu basicamente fiz ciência só para mim. E a ciência não é isso, a ciência é para todo mundo entender, entendeu? Então, eu acho isso, basicamente. Meninas, vocês têm alguma coisa para falar sobre? Não? Gente, então, olhando o chat, olhando o Instagram, fecharam-se as perguntas. A nossa banca está fechando agora. Se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, agora é a hora. Estamos encerrando as perguntas, tá bom? E foi um grande prazer estar aqui falando para vocês, falando um pouquinho da experiência que eu tive na graduação, da pós-graduação, né? Um pouquinho da minha carreira. Estava brincando com a Vitória que se Deus quiser, daqui a uns anos a gente vai poder falar por pelo menos uns 15 minutos, não vai ser 5 minutos, né, do que a gente fez, vai ser uns 15 minutos, com pós-doc e tudo mais lá na frente. Mas é com grande satisfação que a gente faz esses momentos aqui para tirar dúvidas, porque a gente quer que vocês cresçam da mesma forma que a gente está crescendo no nosso trabalho. É isso. Meninas, se vocês quiserem agradecer também. Eu agradeço muito para quem está aqui e conseguiu tirar esse tempo aí para prestigiar a nossa mesa redonda, né? Eu gostei muito de estar participando e também estar participando com as outras meninas. E eu também agradeço por ter a oportunidade de estar aqui como participante. E eu espero que eu possa ter
eu ter compartilhado a minha experiência tenha sido de alguma forma benéfico para quem esteja vendo. Eu também queria agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje. É, realmente sempre foi um sonho conseguir uma iniciação científica, principalmente nesse departamento em específico de fisiologia e farmacologia, e estar aqui desse lado, já participei do curso de verão, então, assim, estando aqui de novo no curso de inverno, podendo ajudar de qualquer forma. Eu estou muito feliz, estou à disposição, deixei meu e-mail também nos comentários e muito feliz pelo convite das meninas, que são é, duas mestrandas, doutorandas, futuras pós-docs, que estão na nossa frente aí e são com certeza referências para a gente. E é isso, gente. Muito obrigada. Queria agradecer também, gente, né, a oportunidade de estar aqui, e dizer que estamos, acho que todas, né, estamos à disposição para quem quiser conversar, procurar, né, podem mandar também mensagem no Instagram do curso de verão, que a gente entra em contato também para poder responder. Só a última pergunta aqui. Ah, tá, já responderam, né? Que a gente não vai ter lista de presença, só para poder reforçar isso também. E que os links vão ser enviados das aulas, né? Que tiveram tanto na parte da manhã e tanto o restante, eles vão ser enviados por e-mail. E por e-mail mesmo que vai ser enviado, que ficou acordado aqui por último. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada. Acho que realmente finalizaram as perguntas e que a gente possa se encontrar aí mais vezes. Pessoal, só confirmando uma informação. Não vai ter lista de presença, mas a gente tem gravado as pessoas que estão aqui, tá bom? Então é só para deixar claro que a gente está olhando de alguma forma, tá bom? Muito obrigada, viu? Grande abraço, tchau, tchau.